Nessa aula, a gente vai criar a nossa primeira rota e a primeira, basicamente, ação que a gente vai fazer na nossa aplicação, que é a criação de um usuário. Então, a gente vai criar uma rota para que o usuário envie os dados dele e a gente vai criar esse usuário dentro do nosso banco de dados, utilizando aqui a estrutura do Adonis. Então, para começar, o que eu vou fazer aqui é, para exemplificar, né, só para mostrar o que a gente está fazendo, por padrão, o model de usuário já vem criado dentro do Adonis. Porque a autenticação é basicamente, por padrão, o model de usuário já vem criado dentro do Adonis. Isso porque a autenticação é basicamente uma funcionalidade básica de toda a aplicação. Se a gente abrir aqui dentro do user.js, a gente vai ver que já tem um certo código aqui. Deixa eu tirar esses comentários, depois eu vou explicar essa parte, certo? Aqui, basicamente, esse é o nosso model de usuário. É muito legal que nos models do usuário, a gente não precisa exemplificar, né, deixar escrito aqui dentro do model certinho quais são os campos que ele tem na tabela. Porque ele entende automaticamente os campos que estão lá na tabela e a gente vai conseguir tratar esses campos de forma muito tranquila. Eu já vou mostrar como é isso. Aqui, basicamente, nesse model, o que a gente tem? A gente tem o usuário estendendo o model padrão do Adonis, isso aqui que vai dar a funcionalidade dele estar conectado ao ORM, né, do Adonis, para fazer a parte de criação de carries e tudo mais. E aqui nesse static boot é como se fosse o constructor, né, da nossa classe. Toda vez que a classe for criada, que um novo model for instanciado, esse método vai ser chamado. E aqui basicamente o que a gente está fazendo é adicionar, né, isso aqui veio padrão com o Adonis, é adicionar um hook, né, que é uma função que é executada automaticamente, e aqui ela é executada automaticamente antes, né, before, de salvar. Então, antes de salvar um novo usuário, um novo ou editando, né, e aí o que ele faz é basicamente um hash na senha se ela foi alterada, certo? Isso aqui é basicamente a funcionalidade que vai criptografar a senha do usuário automaticamente quando ele alterar a senha ou quando um usuário novo for criado. E aqui ele tem também um relacionamento com uma tabela, né, com um model de token, que a gente não vai falar muito agora, mas o token é basicamente onde ficam armazenadas as informações de refresh token ou alguns outros tipos de token que podem expirar, beleza? A gente não vai utilizar isso aqui muito nessa aplicação. Show de bola, então. O que a gente vai fazer agora para começar é vir aqui no nosso terminal e a gente vai criar o nosso controller de usuário. Para isso a gente vai executar Adonis make controller, user, acho que apenas user ele já vai criar o controller. E aí a gente vai selecionar a opção de HTTP requests. A gente pode criar no Adonis controllers tanto para HTTP, que são ações get, post, put, delete, ou para WebSocket, que é para tempo real, que não é o que a gente vai utilizar. Então, HTTP. Pronto, damos um Enter aqui. Se a gente ver aqui, ele criou automaticamente para a gente a pasta controllers, HTTP, user controller. E é isso que a gente vai utilizar. Dentro desse user controller, primeiramente, eu vou importar o model do user. Para isso, eu vou utilizar o use do Adonis, que como eu mencionei antes, esse use aqui é como se fosse o nosso require, utilizado apenas para funcionalidades do Adonis, beleza? Então, a gente pode continuar instalando bibliotecas terceiras, daí a gente continua utilizando o require, mas quando é algum arquivo do Adonis, a gente pode utilizar o use. Show de bola, vamos importar o model de usuário. E agora a gente vai criar uma nova função aqui dentro desse controller chamada store. Vou criar aqui, basicamente, e é isso que a gente tem para começar. Agora, para a gente chamar essa função aqui através de uma rota, eu vou vir aqui na pasta start, no arquivo routes.js, a gente vai deletar essa parte do comentário, deletar essa rota aqui que também já existe, e a gente vai criar a nossa rota. Basicamente, eu vou falar que quando a gente receber um post na rota /users, né, ou pode ser apenas users, eu vou chamar o user controller no método store. Muito simples, né? A gente não precisa importar o arquivo de controller aqui dentro, a gente não precisa basicamente fazer nada, é muito simples para a gente informar para o Adonis que essa rota aqui chama esse método no controller. Aí uma funcionalidade bem legal agora que a gente definiu a nossa rota, a gente pode vir no terminal e executar o comando Adonis route list.
e ele vai listar todas as rotas da nossa aplicação. Então a gente vai ver que a gente tem uma rota de usuários que aceita o verbo post e chama o controller user_controller com o método store. Aqui, se a gente tivesse algum middleware cadastrado, que a gente vai ver mais para frente, mostraria também. Aqui é o nome que ela vai ser utilizada, é nome específico dentro da aplicação, a gente poderia dar um nome para referenciar ela e o domínio caso fosse especificado, mas como não está, é só isso aí mesmo. Agora a gente vai voltar para o controller e a gente vai entender basicamente como a gente pega os dados da requisição. Então a gente espera que o usuário envie para a gente vai ver aqui o que tem na database de usuário, a gente espera que o usuário envie para a gente um username, um e-mail e um password para criar esse usuário, beleza? Então a gente pode ter acesso aqui dentro a uma variável chamada CTX. O CTX é o contexto dessa requisição. Então, aqui dentro dessa CTX, a gente tem acesso, aqui eu vou estar utilizando a desestruturação, a praticamente as mesmas coisas que a gente tem acesso lá no Express. Por exemplo, o request e o response, certo? Só que aqui a gente tem esse nome um pouquinho maior. Nesse caso aqui, eu não vou estar utilizando o response, apenas o request. Depois a gente vai ver como utiliza também o response e os outros contextos aqui de dentro. Para a gente pegar os dados que o usuário está enviando para a gente vai fazer o seguinte, request.only, e aqui eu vou passar um array com os campos que eu quero buscar do corpo. Então, username, e-mail e password. Ao invés de utilizar o request.only, eu poderia também utilizar o request.all, beleza? Porém, nesse caso, se a gente tivesse algum campo do usuário que a gente não gostaria de aceitar que o usuário enviasse pela requisição, a gente não teria como filtrar aqui. E utilizando o only, a gente pode filtrar exatamente os campos que a gente quer permitir que o usuário preencha. Então, username, e-mail e password, beleza? E agora a gente vai criar um novo usuário com o comando await user.create, passando todos esses dados aqui. E aí eu vou retornar o usuário. E veja que eu não utilizei o response aqui em cima do Adonis para retornar esse usuário, porque automaticamente quando a gente passou aquela flag na criação do projeto API only, ele vai entender automaticamente que toda vez que a gente retornar alguma coisa do controller, é para ele fazer um JSON automático disso aqui. Vamos testar? Eu vou salvar aqui agora, vou abrir o meu Insomnia, que é o que eu vou utilizar para testar a nossa API. Deixa eu abrir aquele rapidinho. Show de bola, aqui está meu Insomnia. Eu vou começar criando uma pasta para a gente separar as requisições certinho. Então, essa pasta aqui vai ser de users. E eu vou criar uma requisição chamada create, que vai enviar um método post. E aí, eu vou vir aqui no meu environment. Vou cadastrar uma base URL da nossa API, né? URL base, que vai ser HTTP localhost 3333, né? Aqui é importante ver que a porta é essa aqui. E agora eu vou dar um down, a gente vai utilizar o base URL aqui dentro, /users, e eu vou enviar um JSON com aquelas informações. Então, username, vou colocar aqui Diego3G, e-mail, diego@rocketcity.com.br, e password, eu vou colocar 123456, beleza? Vou dar um send aqui. A gente vai ver que ele automaticamente já criou o usuário, inclusive se a gente for no banco de dados, na tabela de usuários, já está aqui. Ele executou também aquele hook que eu mostrei lá dentro do model, que criptografou a senha para a gente automaticamente. Então, a gente tem e retornou também o formato em JSON aqui da resposta, né? Então, com o Adonis, a gente fez pouquíssimo código, né? A gente quase não configurou nada na aplicação e a gente já tem a parte de criação do usuário com senha criptografada, retornando em JSON, tudo bem configuradinho, beleza? E aí agora então a gente acabou de criar a nossa primeira rota e a nossa primeira ação, né? O nosso primeiro método dentro do controller. E daqui para frente vão surgir muito mais desses.